Boa tarde. Hoje estou aqui um pouco mais cedo para fazer esse vídeo. O céu tá lindo, estamos com 17 graus hoje, graças a Deus. Estamos com 17 graus, então tá ótimo, tá uma delícia o tempo. É engraçado você pensar aí no Brasil, né, que 17 graus é uma delícia, mas viu, gente, quando você passa muito frio, 17 graus é uma bênção do eterno. Mas estamos aqui mais um dia, mais um capítulo do profeta Ezequiel, caminhando com esse profeta, né, no exílio, na Babilônia, sentindo com ele todas ah, aqueles, aquelas circunstâncias, né, aqueles acontecimentos, ah, e percebendo que não é fácil ser um profeta. É bem complicado ser um profeta. Nesse período agora do profeta, nesses últimos 4 anos, o Eterno até que foi assim, né, complacente com o profeta Ezequiel. Não tem mandado ele fazer coisas muito estranhas, né, como ele mandou no começo do ministério do profeta. Agora ele já está com seus 37 anos, 38, né, chegando quase que no final da vida dele, que ele morreu muito cedo. Praticamente quase que na mesma época que o profeta Jeremias morreu lá no Egito. Os dois profetizaram assim. Claro que Jeremias começou bem mais cedo, né? Porque Jeremias começou muito cedo o ministério dele, ele tinha por volta de 20 anos e bem antes, né? Até desse profeta, esse profeta era um menino quando o profeta Jeremias começou a profetizar. Mas o Senhor usou o profeta Ezequiel de uma forma muito forte, de uma forma muito pesada, quando esse profeta era muito novo, porque com 30 anos, né, para você começar um exercício de profeta, como ele começou, de uma forma tão forte, né, o Senhor trouxe para ele aqueles seres espaciais, né, naquelas naves espaciais em que o profeta não tinha conhecimento, não tinha ideia de que existisse. Né? E caminhamos com ele até agora. Durante esses últimos 4 anos, o Eterno tem simplesmente mostrado para ele algumas coisas, né? Levado ele em viagens espirituais, né? Com arrebatamentos, como é falado na igreja. A gente chama hoje de outros nomes, mas na igreja se chamava um tempo atrás de arrebatamento, né? E o Senhor usou muito o profeta Ezequiel nesse contexto de arrebatamento, de saídas do corpo, né? Espiritualmente para outras dimensões, ou um futuro ou um passado. O Senhor levou ele para um passado, depois levou ele para um futuro, e no final desse livro nós vamos ver o Eterno levando ele para um futuro muito, muito distante, que ainda não chegamos nele. Ainda não chegamos nesse futuro que o Eterno mostrou para o profeta Ezequiel há 2.600 anos atrás. Então vamos continuar no caminho com o profeta Ezequiel. Hoje o capítulo 22 do livro do profeta Ezequiel. E o título desse capítulo aqui, na Bíblia de João Ferreira de Almeida, é Os Pecados de Jerusalém. Veio a minha palavra do Senhor. Tu, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Por que o Senhor chama Jerusalém de cidade sanguinária? Pelo fato de que os reis, começando por Manassés, lá no passado, começaram a sacrificar crianças nos montes e nos outeiros e na beira dos rios para os deuses estranhos, como o Moloque. Tu, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Fizeram isso até dentro do templo, com outros profetas.
Faze-lhes conhecer, pois, todas as tuas abominações. E outra coisa também que o Senhor pode estar se referindo aqui à cidade sanguinária, porque todos os grandes profetas foram mortos em Jerusalém. Alguns foram mortos em Jerusalém, outros foram mortos fora de Jerusalém, mas a maioria deles foram mortos dentro de Jerusalém. Os profetas do Eterno. Então, realmente, Jerusalém é uma cidade sanguinária. Faz-lhes conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste aproximar-se o teu dia, e é chegado o fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe escarnecerão de ti, ó cidade infamada, cheia de inquietação. Inquietação, uma cidade inquieta. Temos muitas cidades inquietas hoje e muitas cidades sanguinárias hoje, aqui na nossa terra. Versículo 5. As que estão perto e as que estão longe escarnecerão de ti, ó cidade infamada, cheia de iniquidade. As nossas cidades hoje não são diferentes. As nossas cidades hoje não são diferentes. Elas são sanguinárias, são cheias de infâmia e cheias de inquietação. Com efeito, os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramar sangue. O que está acontecendo nos nossos países hoje? Com efeito, os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramar sangue. O que está acontecendo hoje, gente, na Terra? Essa mesma coisa, não tem nada diferente do que aconteceu em Jerusalém. Os nossos governadores hoje têm poder de derramar sangue. E é o que eles estão fazendo muito bem, obrigada, não é? No meio de ti desprezaram o pai e a mãe. Versículo 7. No meio de ti desprezaram o pai e a mãe, no meio de ti oprimiram o estrangeiro e foram injustos para com o órfão e a viúva. Nada diferente de hoje. As minhas coisas santas desprezaste e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acham entre ti para derramarem sangue. Em ti sobre os montes comem carne sacrificada e perversidade cometem no meio de ti. Gente, é a mesma coisa de estar olhando no espelho. Lendo esse profeta e esse capítulo, estamos olhando no espelho. O que está acontecendo hoje é a mesma coisa que aconteceu ontem. Como disse o rei Salomão, nada é novo sobre a face da terra. Tudo que foi, é, e o que é, já foi. Versículo 10. No meio de ti descobrem a vergonha do pai e abusam da que está impura na sua separação. No meio de ti, um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina abominavelmente a sua nora, e outro humilha sua irmã, filha de seu pai. Tem alguma diferença de hoje? Não.
No meio de ti aceitam-se subornos para se derramar sangue. Recebes usura e lucros ilícitos e usas de avareza com teu próximo, oprimindo-o. E de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Não é o nosso espelho? Não estamos vendo cara a cara o que nós somos hoje? Versículo 13. Eu certamente baterei as mãos contra o lucro desonesto que ganhaste e contra o sangue que derramaste no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Versículo 15. Espalhar-te-ei entre as nações? Espalhar-te-ei pelas terras e porei termo à tua imundície. Tu serás profanada em ti mesmo aos olhos das nações e saberás que eu sou o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem. A casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, estanho, ferro e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. O que nós devemos esperar hoje? O que vocês acham que vai acontecer com a terra? Lendo isso aqui. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que todos vós vos tornastes em escória, eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata, o bronze, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira, no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, dize-lhes, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, arrebatando a sua presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas e multiplicam as suas viúvas no meio dela. Versículo 25, é bem estranho esse versículo, né? Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, arrebatando a sua presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas e multiplicam as suas viúvas no meio dela. Quer dizer, os profetas falsos estavam conjurando entre eles, estavam fazendo fazendo um nó entre eles, fazendo uma conjuração. É como você faz um juramento, você pega uma pessoa, vamos conjurar, vamos fazer um complô, né? Um complô é uma palavra assim, mas eles fazem um juramento entre eles. Vamos fazer isso. Então os profetas estavam falando coisas, falando que ia ser bom, 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 e nada foi bom. Então eles estavam ajuntando o povo numa mentira para ter ganho pessoal. E assim eles aumentavam as viúvas, porque aí os homens iam morrer na guerra, todo mundo ia morrer, porque havia uma conjuração de falsos profetas.
E é o que acontece hoje, não é? Falsos profetas dizendo coisas mentirosas para o povo. E o povo cai e se estrumbica. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Está vendo? Ele falou dos profetas falsos, agora ele vai falar dos sacerdotes. E os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. De meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Uma terra que os profetas estão profetizando mentira e conjurando entre eles para arrebatarem a presa, para pegarem o ouro e a prata. Ai, meu Deus. O que acontece? O que acontece nesses países onde esses profetas falsos estão se multiplicando? Eu vou dizer uma coisa bem séria aqui, tá? Vou dizer uma coisa bem séria. Quantas propagandas você vê na internet, nos jornais, falando: eu resolvo todos os seus problemas. Eu resolvo todos os seus problemas. Vem aqui consultar comigo que eu vou resolver todos os seus problemas. E as pessoas acreditam e vão lá. E os problemas não são resolvidos, aí a pessoa que está profetizando falsamente, porque isso é ser falso profeta, tá? É ser falso profeta. Vai dizer, eu vou ler aqui, vai aparecer tudo que você precisa fazer, e a pessoa faz, gasta uma fortuna fazendo tudo aquilo, e nada se resolve. Pelo contrário, vai tudo água abaixo. Todos esses falsos profetas estão diante do Senhor e vão ser julgados. Vão ser julgados e condenados. Os falsos, os seus sacerdotes, os sacerdotes que hoje são os pastores, que estão comendo às custas das ovelhas, também vão ser julgados. Agora vai para o outro poder, né? Vai para o outro poder. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Não precisa nem falar nada. Os príncipes são os governadores. O que eles estão fazendo? Enchendo os bolsos, não é? À custa do povo que está sofrendo. Tem salvação? A nossa geração tem salvação? O nosso planeta tem salvação com tudo que vocês estão lendo aqui? Vamos cair na real, gente. Vamos cair na real. Lendo esses profetas, a gente está vendo que não tem solução a não ser que o Senhor use a vara de correção. Não tem como. Versículo 28. Os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca. Vem aquela mesma coisa que nós já estudamos antes. Já falamos sobre essa argamassa fraca nos capítulos anteriores. Os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas e predizendo-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Quem que está respondendo nessas falsas previsões? Não é o Senhor. Não é o Senhor. Argamassa fraca, que quando vier a tempestade, vai cair tudo por terra, como acontece, não é? Quando essas pessoas vão consultar lá esses falsos profetas, nesses centros espíritas,
que se dizem cristãos também, mas estão todo mundo fazendo isso. Tem as igrejas protestantes onde os pastores estão devorando as ovelhas com falsas promessas também. Compra um vidro aqui de terra vinda lá de Israel que a sua casa vai ser abençoada. Que mentira é essa? Nem Israel foi abençoado por causa do pecado que estava acontecendo lá. Uma terra que está cheia de sangue, como é que pode trazer bênção para dentro da sua casa? Enquanto o Senhor não purificar a terra, não haverá esse tipo de coisa, gente. Isso não acontece. Vamos pensar. Isso não abençoa a casa de ninguém. O que abençoa a casa de alguém é você andar em retidão diante do Senhor. É você amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o entendimento, de todo o coração. E você respeitar e amar o seu próximo como a você mesmo. É isso que traz a bênção do Eterno para dentro da nossa casa. É o amor que a gente tem pelo Eterno, o respeito que a gente tem pelo Eterno e o amor e o respeito que você tem pelo seu irmão. É isso que abençoa a sua casa. Pedaço de madeira de Israel, pedaço de terra de Israel, porção de terra de Israel não vai abençoar a sua casa, porque a terra ainda não está abençoada. Gente, dá licença só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Versículo 29. O povo da terra oprime gravemente e anda roubando. Fazem violência ao aflito, ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Gente, é interessante isso aqui, porque o profeta Jeremias estava em Jerusalém. O profeta Ezequiel estava lá na Babilônia, também tentando preencher essa vaga como o profeta Jeremias. Mas eu acho que o pecado era tão grande que nem esses homens, suplicando e pedindo ao Eterno, a misericórdia do Eterno, puderam resolver. Por quê? Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação e os consumirei com fogo do meu furor, fazendo que o seu caminho recaia sobre as suas cabeças, disse o Senhor Deus. E aqui termina o capítulo 22. O que eu poderia dizer sobre esse versículo 30? Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Eu vou tomar esse para nós mesmos hoje. Com tudo que nós estamos vendo na terra hoje, talvez isso signifique que esse homem que o Eterno está precisando e buscando hoje seja Jesus de Nazaré, porque é o único que pode interceder por nós. É o único que tem condições de interceder por nós, porque nele não se achou pecado. Então é nele que nós devemos buscar. E como eu fiz essa noite eu dormi um pouquinho, depois eu acordei, não consegui mais dormir, eu comecei a orar e pedir a misericórdia do Eterno. Pedi a misericórdia pelos meus filhos, pelos meus netos, pela terra. E falava, Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de nós. E eu dormi fazendo essa oração depois de muito tempo orando assim, eu consegui dormir.
mas fazendo essa oração, porque é o único que pode entrar na brecha. É o único homem, porque ele se disse: eu sou filho do homem. Ele, ele se intitulou filho do homem. Então é nele que nós devemos pedir todos os dias: Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão da nossa terra, tem compaixão do nosso povo, tem compaixão das nações, tem compaixão desses homens, tem compaixão das crianças. Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de nós, interceda por nós diante do Eterno. Porque ele vai ser o único homem. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Porque Jesus de Nazaré ainda não havia nascido. Mas ele nasceu 450 anos depois. E hoje, 2000 anos depois, nós podemos dizer: Deus, não olhe para nós, olhe para o teu filho que tu enviastes aqui. E por ele tenha misericórdia de nós. Que o Senhor te abençoe e te dê uma boa tarde aí no Brasil. Uma boa noite também. Tchau, tchau.